Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Strain. Essa é uma das grandes tecnologias que surgiram na ecocardiografia. Eu ousaria dizer que nos 66 anos de história da ecocardiografia, essa técnica ela hoje ocupa uma posição tão importante quanto as grandes técnicas que surgiram e que tornaram a ecocardiografia o que ela é hoje. Ela ocupa, eu diria que o mesmo patamar que o salto que houve quando ocorreu a mudança e o surgimento da ecocardiografia bidimensional, trazendo uma visão anatômica muito mais adequada para o coração, surgimento da ecocardiografia Doppler, da ecocardiografia sob estresse, podendo avaliar a isquemia miocárdica, da ecocardiografia transesofágica, onde se encontrou uma nova janela para análise do coração, da ecocardiografia contrastada com microbolhas. E a ecocardiografia sob strain, ela nos permitiu que diagnósticos que eram obscuros pela ecocardiografia pudessem ser plenamente clarificados. E nos permitiu também avaliar com um grau de refinamento muito grande o estado da função cardíaca nas inúmeras cardiopatias, em especial nas cardiopatias valvares. Então, eu diria que é uma técnica que veio para ficar e que faz parte de, eu diria que 100% dos estudos ecocardiográficos. Muitas vezes, fazendo um ecocardiograma que aparentemente é normal, a gente se surpreende com alterações típicas de moléstias potencialmente graves, como amiloidose cardíaca, como cardiomiopatia hipertrófica. Muitas vezes, avaliando atletas, a gente percebe alterações importantes em zonas de hipertrofia que sugerem muito mais uma cardiopatia hipertrófica do que um próprio coração de atleta. Então essa é uma técnica que veio para ficar e que deve fazer parte do estudo do ecocardiografista no seu dia a dia. Então, o objetivo dessa primeira aula é mostrar para vocês os conceitos fundamentais que regem as bases da análise do strain miocárdico. Nós vamos falar agora sobre a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo. Obviamente, a técnica do strain hoje ela não se limita somente ao ventrículo esquerdo, mas como essa é a câmara que gera a maior parte do débito cardíaco e que tem a sua presença na composição do que nós chamamos de função cardíaca global muito importante, ela obviamente foi o alvo dos primeiros estudos e é o que nos traz um grande interesse. A função sistólica do ventrículo esquerdo, ela deve ser avaliada de forma ampla e não somente como tradicionalmente sempre se avaliou em cardiologia, com uma relação entre volume sistólico final e diastólico final, que compõe a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. É fundamental que nós avaliemos o débito cardíaco, a extensão de um determinado comprometimento segmentar ou não, a avaliação da geometria do ventrículo esquerdo. Nós sabemos que a geometria ventricular esquerda ela é responsável por boa parte da força de ejeção que compõe toda a estrutura da contração ventricular esquerda. Algumas enfermidades, em especial enfermidades infiltrativas, têm o seu diagnóstico desvendado pela avaliação do strain e nos ajuda também a demonstrar aquele momento ideal para a intervenção. Principalmente aqui no Brasil, hoje nós vivemos um momento onde a correção precoce de inúmeras valvopatias tem sido aventadas em inúmeros trabalhos. Aqui no Brasil, até pela nossa dificuldade e carência de recursos, a gente sempre procura buscar operar o nosso paciente no momento ideal, naquele momento onde a função ventricular, por exemplo, ainda está preservada e que não há risco do paciente ganhar uma nova doença esperando por uma correção de uma determinada doença valvar. Então, esse momento ele não é fácil de ser achado. E muitas vezes, se nós nos baseamos somente pelos volumes ou fração de ejeção,
nós nos surpreendemos no pós-operatório com uma disfunção ventricular esquerda. E o strain, ele tem mostrado precocemente, em momentos quando ainda a função ventricular medida pela fração de ejeção, ela ainda está preservada, a gente já começa a perceber que o strain demonstra que há uma disfunção ventricular esquerda incipiente começando a ocorrer, determinando então o momento ideal de uma intervenção cirúrgica nesse paciente. Também nos dá uma avaliação mais refinada das intervenções que nós fazemos sobre o coração em pós-operatórios de cirurgia cardíaca, demonstrando uma melhora da função contrátil, não somente até em repouso, mas também sob esforço físico. E também cabe lembrar, nesse momento aqui ainda introdutório, que quando nós falamos em avaliação da função ventricular esquerda, assim como o modo M ainda faz parte do estudo ecocardiográfico para nos mostrar algumas alterações mais refinadas, que muitas vezes só podem ser demonstradas temporalmente pelo modo M, como por exemplo a extensão do movimento sistólico anterior da válvula mitral, o strain também tem o seu papel na avaliação da função ventricular, mas ele não é o único. Quando se avalia a função ventricular esquerda, é fundamental que nós tenhamos uma noção clara do débito cardíaco, de medidas que interpretam aquela avaliação da fração de ejeção, do strain, em relação à pressão arterial do nosso paciente, ou seja, em relação à pós-carga do nosso paciente, como, por exemplo, as medidas hemodinâmicas de derivadas de pressão sobre derivadas de tempo. Então, todo esse conjunto de avaliação da performance do ventrículo esquerdo compõe a avaliação da função ventricular esquerda, e o strain hoje tem um papel importante nesse grande algoritmo de ferramentas, né? A fração de ejeção, como a gente já comentou agora, ela tem várias limitações. Ela é muito dependente de carga. Se a pressão arterial aumenta, a fração de ejeção cai. Se a frequência cardíaca aumenta muito, a fração de ejeção pode aumentar por conta do estado inotrópico. Se você tem uma queda da pré-carga por desidratação, por queda na volemia, a fração de ejeção pode estar falsamente aumentada. Ela depende muito da geometria, em especial do estresse de parede. Quanto maior o diâmetro do ventrículo esquerdo, pior é a capacidade contrátil do ventrículo esquerdo. E, dessa forma, ela isoladamente, ela não nos fornece uma figura completa do qual é o estado da função ventricular esquerda. Além do mais, a análise da fração de ejeção pela ecocardiografia bidimensional ou até pela ecocardiografia tridimensional, ela tem algumas limitações. O posicionamento do transdutor no plano apical, se o plano realmente não está se iniciando no ápice ventricular esquerdo, nós podemos estar com um feixe de ultrassom passando por cima do ápice, encurtando o ventrículo esquerdo. Isso vai gerar uma subestimativa dos volumes ventriculares e superestimativa da fração de ejeção. A janela acústica ainda é uma das limitações importantes. Muitas vezes pacientes obesos, com pneumopatias, com deformidades torácicas, esses pacientes apresentam dificuldades para a penetração do ultrassom através dos pulmões, através das deformidades torácicas, através do espaço intercostal, e a geração de imagens, muitas vezes, ela não é a mais adequada, né? E isso tudo impede ou dificulta muito a avaliação da função sistólica por esse método. Ainda a questão de questões técnicas, como, por exemplo, a dependência da subjetividade visual no tracejado do endocárdio para se fazer a fração de ejeção, é uma limitação muito grande. Nós mesmos, quando fazemos análises da nossa variabilidade intraobservador, ela muitas vezes nos surpreende pela grande variação que pode ocorrer nessa técnica, em especial quando a janela acústica é inadequada. A gente vai eventualmente tentar tracejar um endocárdio que não é plenamente visível.
é dependente da frequência de quadros, né? Se a frequência de quadros do transdutor do aparelho que está sendo usado é muito baixa, isso pode limitar a visualização adequada do movimento do coração. E o mesmo ecocardiograma tridimensional, ele tem limitações, onde você tem essa questão da frequência de quadros que é baixa, a resolução espacial do eco 3D, ela é aparentemente melhor que a do bidimensional, mas por conta da forma que o transdutor tridimensional é construído, muitas vezes a resolução do endocárdio não é a melhor possível, você tem um frame rate mais baixo e, por vezes, para tentar compensar essa limitação de frequência de quadros do eco 3D, a gente tende a setorizar um bloco 3D, juntar 4 batimentos para formar um, e nessa reconstrução, muitas vezes a gente cria artefatos que também podem dificultar a medida da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, mesmo pela ecocardiografia tridimensional. Nesse sentido, quando surge uma nova técnica, obviamente a gente vai tentar buscar que essa técnica suplante algumas dessas dificuldades que nós mostramos para vocês nos slides anteriores, né? Ela deve fornecer informações não somente sobre a função sistólica, mas também diastólica, né? Lembrando que o ventrículo esquerdo tem sístole e diástole, né? E em muitos casos de insuficiência cardíaca, a gente sabe hoje, quase metade, eles são secundários à disfunção diastólica e não sistólica, então a gente tem que sempre estar de olho nas duas coisas para entender o quadro clínico do nosso paciente. Ela tem que fornecer informação prognóstica, né? É uma nova técnica que não tem a capacidade de mostrar diferenças na determinação de desfechos. Ela provavelmente não vai ser hoje reembolsada por planos de saúde e dessa forma vai ter dificuldade de se perenizar. Ela deve sofrer poucas influências com relação à forma do ventrículo esquerdo e mesmo algumas limitações na aquisição de imagem, como por exemplo na amputação do ápice. Então, ela deve tentar nos mostrar a capacidade contrátil do ventrículo esquerdo de forma mais independente de alguns dos problemas que nós temos para a aquisição de imagem. Ela deve claramente apresentar baixa variabilidade intra e interobservador, ou seja, o dado que eu faço hoje, ele vai ser o mesmo que eu faço amanhã, o dado que eu faço hoje vai ser o mesmo que o colega que trabalha em outro local também vai conseguir reproduzir utilizando imagens semelhantes. Ele deve ser facilmente realizável, né? A tecnologia hoje conseguiu isso, hoje em dia nós conseguimos, em questão de 2 minutos, obter o instrument longitudinal do ventrículo esquerdo, deve ser simples, hoje com inteligência artificial, praticamente nós só temos que adquirir as imagens, o equipamento ele reconhece hoje, tem equipamentos que conseguem reconhecer qual plano que você está, se é o plano paraesternal, se é o plano apical, qual corte, se é o 4 câmaras, se é o 2 câmaras, e aonde está o miocárdio, ele vai lá, traceja, com um grau de acurácia muito grande, e isso, obviamente, facilita muito o estudo ecocardiográfico, né? E, principalmente, que eu acho que é o alvo da medicina, ele deve nos fornecer informações de forma precoce. É muito complicado, quer dizer, é sempre muito triste quando nós temos um paciente, ele vem pela primeira vez no consultório e você faz o diagnóstico de uma cardiomiopatia dilatada com 30% de fração de ejeção, ou você faz o diagnóstico de uma amiloidose cardíaca já com disfunção diastólica avançada, com insuficiência cardíaca. O objetivo da medicina é oferecer terapias que já existem precocemente, e dessa forma evitar a morte precoce. Então, essas técnicas elas têm que conseguir enxergar além dos nossos olhos. Do ponto de vista matemático, né, o que é o strain? O strain nada mais é do que o percentual de variação de um diâmetro final menos o inicial. Então, esse delta de variação desses diâmetros dividido pelo diâmetro inicial vai nos dar o strain, que é um percentual de encurtamento, ou seja, ele vai nos mostrar qual é o percentual de encurtamento que esta fibra miocárdica está gerando.
E nessa imagem a gente até tem uma visão muito clara da lei da conservação da massa, que é o que ocorre no coração. Então, lembrar para vocês uma situação facilmente evidenciável na clínica. Você pega e vai fazer um ecocardiograma num paciente que está com choque hemorrágico. A cavidade está pequenininha, vocês vão medir o septo do paciente, ele está hipertrófico. Aí, compensa o choque, a volemia se restabelece e a hipertrofia desaparece. Olha a imagem aqui. Enquanto a fibra encurta, o miocárdio engrossa. Então, a massa ela está sempre conservada. Se a cavidade diminui, o septo ele vai ficar mais grosso, porque a cavidade diminuiu, a massa é sempre a mesma. Quando a cavidade se expande, porque a volemia foi restabelecida, o septo naturalmente vai ficar mais fino. Então, a contração do miócito ela é um bom exemplo aqui da lei da conservação da massa, né? O encurtamento pressupõe um engrossamento da fibra miocárdica, né? E basicamente o que nós vemos, avaliamos no strain, é o percentual desse encurtamento da fibra miocárdica. E para que a gente tente extrapolar isso para o ventrículo esquerdo como um todo, o modelo proposto pelo anatomista espanhol, Dr. Torrent Guaspi, ele é bastante interessante. Ele fez esse vídeo que está sendo mostrado na tela, com uma técnica de cozimento, basicamente, do coração de um boi, onde ele retirou todo o tecido conectivo do ventrículo esquerdo, e ele demonstra que o coração é um enovelado de fibras que se inicia na via de saída do ventrículo direito, na artéria pulmonar, como ele está mostrando ali na tela, e tem fibras circunferenciais que compõem o mesocárdio e uma hélice que está exatamente nesse ponto aqui, que é a região de torção apical, e termina na aorta do outro lado. Ou seja, Torrent Guaspi propôs que o coração era um grande bife que, semelhante àquela imagem do slide anterior, fica encurtando e relaxando o tempo todo, né? Esse modelo é interessante porque ele nos dá uma ideia do movimento helicoidal que ocorre no ventrículo esquerdo, onde a contração se inicia na alça basal do ventrículo esquerdo, onde ocorre a torção no sentido horário, e dessa forma, essa torção no sentido horário gera um rebaixamento do anel mitral em direção ao ápice, pelo encurtamento dessas fibras que nascem no anel mitral e descem para o ápice. Com a torção do ápice, você gera a ejeção exatamente na direção da válvula aórtica, na via de saída do ventrículo esquerdo, e o relaxamento ele só começa quando essas fibras que torceram e ejetaram o sangue começam a relaxar e as fibras da alça ascendente começam a contrair, restituindo o anel mitral na posição original. Então, você tem uma rotação da base em sentido horário, enquanto ocorre, por conta dessa contração da alça descendente, uma contração no sentido anti-horário do ápice. Isso que gera esse movimento de torção do ventrículo esquerdo e faz com que a nossa sístole seja tão poderosa, né? Porém, alguns estudos mais recentes mostraram que a coisa é um pouquinho diferente, né? Em primeiro lugar, a gente tem que a região subendocárdica, boa parte das fibras ali posicionadas, elas estão posicionadas no sentido longitudinal. Então, essa camada mais endocárdica do coração, ela apresenta fibras predominantemente dispostas longitudinalmente, e as fibras do meso e epicárdio, elas se dispõem mais circunferencialmente. E estudos pelo grupo de Anderson e Luckenheimer, que é um cirurgião cardíaco, se interessaram muito por conta dessa teoria original de Torrent Guaspi, da banda miocárdica, porque, sendo daquela forma, talvez a correção de
problemas no ventrículo esquerdo se tornassem mais fáceis do ponto de vista cirúrgico. E foram estudar um pouco mais a fundo todo esse modelo que Torrent Guaspi propôs, onde da banda miocárdica, que nascia na artéria pulmonar, torção apical e acabava na artéria pulmonar. E avaliaram a direção das fibras do ponto de vista microscópico do endo para o epicárdio. E aí perceberam que, na verdade, a coisa era um pouco mais complexa. Então, do endocárdio, as fibras se localizavam realmente de forma mais longitudinal, porém, dependendo da região da câmara cardíaca, essas fibras começavam a mudar de posição para um sentido mais circunferencial e, num outro, à medida que esses cortes eram feitos em direção ao epicárdio, essa disposição começava a assumir direções diferentes dependendo do local da fibra miocárdica, ou seja, a coisa não era tão simples quanto Torrent Guaspi mostrou, e estudos de microscopia eletrônica demonstram que estas fibras possuem células em múltiplas direções, sempre formando uma hélice. Mas aquela visão simples de que as fibras eram alinhadas da artéria pulmonar até a aorta de forma longitudinal, ela realmente não existe. A direção das células e do conjunto de células, que são as fibras, elas são mais complexas, mas o modelo proposto por Torrent Guaspi, ele nos ajuda a entender essa coisa fantástica que é essa máquina que é o ventrículo esquerdo, que é altamente complexa do ponto de vista de disposição de fibras, mas que no fundo funciona de acordo com aquele exemplo simples que a gente mostrou de fibra descendente, torção apical e fibra ascendente, que foi proposto por Torrent Guaspi, que é simplista, mas nos ajuda muito a entender como funciona essa técnica do strain. Então, inicialmente, por conta desses estudos da avaliação da estrutura e da ultraestrutura do ventrículo esquerdo, os primeiros estudos começaram a utilizar o Doppler tecidual para avaliar o strain miocárdico. E esses estudos demonstravam a avaliação de velocidade, diferença de velocidade entre dois pontos dividido pela sua distância. E isso é o strain rate, é a taxa de deslocamento, né? Então, essa taxa de deslocamento, ela pode ser muito bem avaliada por métodos que avaliam velocidade, né? E aí o strain, o Doppler avalia muito bem deslocamento de velocidade, a gente já está acostumado com isso na avaliação de velocidade dos fluxos sanguíneos, né? E inicialmente se utilizou o Doppler tecidual para isso. E começou a se avaliar com um grau de acurácia bastante bom. E dessa forma a gente conseguia avaliar a taxa de deslocamento entre um ponto e outro do miocárdio, que era o strain rate, e o strain, que basicamente era o percentual de deslocamento de um ponto em relação ao outro. Então o strain era o percentual de deslocamento de um ponto em relação ao outro. Então essas duas medidas começaram a ser feitas pela ecocardiografia com Doppler tecidual, com bastante sucesso há mais de 15 anos. Porém, como toda técnica que é baseada no Doppler, ela tem limitações bastante importantes e que limitaram o seu uso na prática clínica, né? Ela depende de ângulo, então a gente sabe que um ângulo maior que 20 graus, ela coloca limitações importantíssimas na detecção da velocidade real de deslocamento do miocárdio. Existe uma dificuldade de aquisição pela necessidade de um frame rate elevado. Existe uma alta variação intra-observador nessa avaliação, porque se vocês notaram, a gente tem que colocar amostrinhas no miocárdio. Então, se um coloca num local, outro coloca em outro. Se uma das amostras em alguma parte do ciclo cardíaco, daquela quantidade de quadros super elevadas, essa amostra, o coração está se mexendo, ela sai fora do miocárdio, isso gera distorções muito grandes no sinal e que acaba gerando variação de resultados quando feitos pelo mesmo observador ou por múltiplos observadores. E daí então surgiu um novo conceito, que foi o conceito de avaliação do deslocamento
desse salpicamento que existe no miocárdio, esse salpicado de intensidades de brilho, que no fundo, quando a gente coloca um zoom aqui no septo ventricular, a gente percebe que existem pontos muito brilhantes e pontos menos brilhantes. E o que é isso? Lembrando da física original do ultrassom, quando a onda sonora ela vai descendo, ela vai se refletindo à medida que vai descendo. E o que faz essas ondas refletir? São interfaces de diferentes impedâncias ou de diferentes rigidezes, para a gente tentar ser mais simplista, tá? Então, quando o ultrassom encontra essa interface, por exemplo, do miocárdio com o vaso sanguíneo, ele reflete. E isso faz que aquele local seja como se fosse um microespelho que está ali no miocárdio refletindo. Ele se comporta de forma estável ao longo do movimento do ciclo cardíaco. Então, cada ponto brilhante desse, ele é um microespelho. O espelho é maior, reflete mais ondas e isso gera um sinal mais intenso para o aparelho e é disposto na tela com um brilho maior. O sinal é pequeno, isso gera um sinal menos intenso e isso é disposto como uma imagem, um ponto mais cinza na tela. Então, o aparelho ele amarra esse sinal mais intenso e acompanha o seu movimento durante o ciclo cardíaco. E esse acompanhamento do movimento, eles são impressões digitais daquele pedacinho do miocárdio. E isso é seguido ao longo do ciclo cardíaco em um único batimento. E é esse acompanhamento desse ponto em relação a um ponto próximo que faz com que nós possamos medir como está a condição contrátil do nosso miocárdio. Então, o aparelho ele amarra um pontinho desse, por exemplo, um ponto verde, e acompanha o seu deslocamento ao longo da sístole e ele mede qual foi o percentual de deslocamento, que é o strain, ou a taxa de deslocamento, o percentual de deslocamento dividido em milímetros, né, pela distância de deslocamento, que é o strain rate. Então, nós podemos medir tanto o strain quanto o strain rate, que em última análise representam o percentual de encurtamento da fibra miocárdica pelo ecocardiograma bidimensional, que não depende de ângulo. Então, isso faz com que essa técnica possa nos dar uma ideia de toda a função global do ventrículo esquerdo e não seja limitado, por exemplo, para análise somente das porções basais do ventrículo esquerdo, porque o feixe tem que ficar paralelo. Você não tem essa necessidade de se preocupar com o ângulo, então você consegue olhar toda a anatomia cardíaca em 2 dimensões ou em 3. Você pode medir o strain tridimensional também, pela mesma técnica. Então, como é que a ecocardiografia faz isso? Nós pegamos, com base no eletrocardiograma, iniciando na diástole, na onda R, cada quadro do ventrículo esquerdo ao longo de todo o ciclo cardíaco e acompanhamos o deslocamento de um ponto da sua posição original para a sua nova posição ao longo do ciclo. Então, você vai construindo uma linha de deslocamento desse ponto ao longo da sístole e da diástole. Dessa forma, você tem uma condição de avaliar não somente a função sistólica milímetro a milímetro, como a função diastólica também. Por conta desse posicionamento das fibras, que majoritariamente está disposta longitudinalmente na região subendocárdica, os planos apicais se servem mais para avaliar o strain que nós chamamos de longitudinal. Já os planos transversais, eles nos ajudam a avaliar o strain radial, porque o miocárdio vai engrossar, a gente vai conseguir observar o engrossamento nessa posição, e o strain circunferencial. Quando nós estamos avaliando mais fibras meso e subepicárdicas, o sentido é tangencial ou circunferencial. Quando
nós estamos avaliando mais fibras mesocárdicas, nós estamos avaliando aqui movimentação radial, que são perpendiculares à parede do coração, movimentos perpendiculares à direção real da parede. E a avaliação desses movimentos nos dá a capacidade de avaliar o que nós chamamos de strain longitudinal, predominantemente avaliado nos planos apicais, strain radial, quando avaliamos o quanto engrossa e o quanto afina no plano transverso, e o strain circunferencial, o quanto que ele encurta ao longo da sístole circunferencialmente. E dessa forma, nós conseguimos ter uma ideia de como está o desempenho das fibras mais dispostas na região subendocárdica, que são predominantemente longitudinais, e das fibras mais dispostas na região meso e epicárdica, que são avaliados melhor pelo strain circunferencial e pelo strain radial. Tanto o strain, o strain quanto o strain rate. Bem, o encurtamento longitudinal, circunferencial, o espessamento radial nos permitem a avaliação de inúmeros dados da função ventricular, além do strain circunferencial, radial e longitudinal. Nos permite a avaliação da torção cardíaca e nos permite também a avaliação do sincronismo cardíaco, além de uma avaliação mais complexa, mas que existem inúmeros artigos já na literatura, que é a avaliação da função diastólica regional. E isso é extremamente superior do que simplesmente a avaliação volumétrica da cavidade, porque você está avaliando o estado contrátil, milímetro a milímetro, no miocárdio, e nos permite, então, demonstrar disfunções latentes ou em fases iniciais no ventrículo esquerdo. Por exemplo, aqui nós temos um paciente cuja contração aparentemente está normal, a fração de ejeção obviamente é normal ou até aumentada, né? E claramente a gente já percebe que existe uma hipertrofia segmentar na parede anteroseptal desse ventrículo esquerdo, mas olhando a função sistólica nos parece perfeitamente normal. Quando nós fazemos a avaliação do strain circunferencial desse paciente, nós percebemos que as curvas de contração, elas não têm exatamente o mesmo comportamento. Nós percebemos que as curvas que estão na parede inferior e posterior, na porção inferior do septo, têm um grau de espessamento e contração muito maior do que as curvas geradas aqui na parede anterolateral. Isso nos dá valores médios por segmento desse strain circunferencial, menores nas regiões que, por coincidência, estão com hipertrofia do ventrículo esquerdo. Aqui, o mesmo paciente, avaliado pelo plano apical, nós podemos observar no strain longitudinal valores normais na base do coração. Quando você vai se aproximando do ápice da parede lateral, que estão hipertróficos, nós percebemos que há redução da contração nessa região. Ou seja, existe uma doença ali naquela região que não pode ser percebida pela avaliação simples da fração de ejeção. Aqui o plano apical de 2 câmaras, a gente consegue avaliar de forma ainda mais pronunciada essas alterações. Notem que na parede inferior, os valores do strain longitudinal estão normais, acima de 18%, enquanto na parede anterior existe uma redução significativa, e isso é demonstrado aqui nessas curvas que são geradas a partir de segmentos da parede anterior, demonstrando uma redução muito importante da atividade contrátil, porque como o strain ele mede o encurtamento de um ponto em relação ao outro, e na cardiomiopatia hipertrófica essa contração é totalmente desordenada. 2 pontos, por exemplo, podem estar trafegando exatamente na mesma direção. Isso faz com que não haja aproximação e afastamento desses pontos
ao longo do ciclo cardíaco, e isso gera em curvas praticamente retas com ausência de contração, né, que é o que ocorre na cardiomiopatia hipertrófica. Isso pode ser também avaliado pelo strain longitudinal unidimensional, que mostra aqui a região da parede inferior com a cor vermelha, mostrando valores normais, e um vermelho bem mais claro, mostrando uma redução da contração, nessa que é aqui a parede anterior, pelo strain longitudinal unidimensional. E, por último, o equipamento gera, com base na avaliação desses 17 segmentos, um mapa polar, que nós chamamos de bullseye, e que nos revela exatamente onde é que está o problema. Nesse paciente com fração de ejeção preservada, ele apresenta uma redução do strain muito reduzida na região anterosepto lateral, que justamente é a região de hipertrofia patológica desse nosso paciente. Então, o strain global, ele é o valor médio, né? O valor médio de cada pontinho desses que compõem o bullseye, né? Ele é dado em percentual. No caso do strain longitudinal, ele é um valor dado negativo, existe um sinal de menos, que traz alguma confusão quando nós comunicamos, em especial com os nossos colegas cardiologistas e até entre nós, ecocardiografistas. Então, eu recomendo que nós utilizemos valores absolutos, porque fica mais simples. É mais fácil você falar que menos 20% é melhor que... muito mais fácil você falar que 20% é maior que 18% do que falar que menos 20% é menor do que menos 18%. Isso gera alguma confusão até que se entenda. É a forma correta de se falar, mas via de regra, na literatura tem se aceitado utilizar valores absolutos, porque de qualquer forma o que se está medindo é o quanto que uma fibra se aproximou da outra, né? E estes dados, obviamente, eles têm um impacto muito grande, vídeo paciente anterior que a gente mostrou, não somente no diagnóstico, mas no estabelecimento do prognóstico, porque além de nos permitir avaliar melhor o grau de disfunção cardíaca, ele também nos permite avaliar outras coisas pelas curvas, como, por exemplo, o sincronismo cardíaco, por outros métodos que vão ser discutidos mais adiante. Então, na prática clínica, nós avaliamos um papel super importante dessa técnica no diagnóstico diferencial das hipertrofias, né? Coração de atleta, versus hipertrofia secundária, como aquela que nós vemos na hipertensão, na estenose aórtica, versus aquela vista nas cardiomiopatias restritivas, né? O diagnóstico e o prognóstico em miocardiopatia, e o prognóstico em miocardiopatias. Então, é muito importante que se defina desfecho. Então, essa técnica ela é superior à fração de ejeção em determinar desfechos. Esse paciente tem o maior risco de morte. Pacientes com fração de ejeção de 20%. Qual o paciente que está com maior risco de morrer no curto prazo e que deve ter a maior atenção, por exemplo, numa fila para transplante cardíaco? Então, se essa técnica é capaz de determinar desfecho de forma mais adequada que os métodos tradicionais, essa técnica ela deve ser incorporada, e claramente o strain, como vocês vão ver ao longo do curso, ele tem esse potencial. Acompanhamento de pacientes com doença coronária, inúmeros trabalhos já estão saindo na literatura, demonstrando que pacientes sem alteração segmentar nenhuma, com redução segmentar do strain, apresentam obstruções coronarianas, ou seja, um paciente que está andando pela rua com uma lesão de 70% na artéria circunflexa, ele muitas vezes, durante um ecocardiograma de repouso convencional, a parede anterolateral está contraindo normalmente. Quando se faz o strain, a gente percebe uma redução na parede anterolateral. Por que está reduzido? Porque esse miocárdio está sendo atordoado. Ele atordoa, começa a recuperar, atordoa, começa a recuperar. Quando o subendocárdio fica acinético, o mesocárdio vem para compensar. A gente, quando olha a parede, não percebe que tem alguma coisa alterada ali na região subendocárdica. O strain, ele tem essa capacidade de avaliar milimetricamente. Então, a gente consegue avaliar reduções segmentares em pacientes com obstruções coronárias sem sintoma algum, né?
avaliação de disfunção incipiente, pacientes que se submetem à quimioterapia, mulheres que estão tratando câncer de mama, utilizando doxorubicina, que é uma droga importante e altamente cardiotóxica, que pode levar à cardiotoxicidade em quase 10% dos casos. Nós podemos detectar bem mais precocemente que a fração de ejeção e ajudar a salvar a vida dessas mulheres, iniciando terapias que possam mitigar a evolução para a disfunção grave ao longo do tratamento desse câncer de mama. Envolvopatias, estenose aórtica, insuficiência mitral, insuficiência aórtica principalmente, demonstrando o melhor momento para a intervenção cirúrgica, não operando os nossos pacientes nem antes da hora e não operando depois, fazendo com que eles venham a ser portadores não somente de uma valvopatia ou de uma prótese valvar, mas também ganhem uma cardiomiopatia de presente para cuidar para o restante da vida. Então essa é uma técnica fantástica que veio realmente para ficar e que vocês vão estar aprendendo cada vez mais em detalhes ao longo do curso. É isso. Muito obrigado.